Meu povo, bem-vindos de volta para a terceira parte, o terceiro vídeo sobre a obra O Ateneu de Raul Pompeia. Se você por acaso não viu as partes 1 e 2, corre aqui no canal para ver primeiro, antes da gente continuar então a nossa discussão aqui sobre esta obra, depois da vinheta. No capítulo 7 ele vai falar uma frase que eu discuti aqui com o Diego, acho. O tédio é a grande enfermidade da escola, o tédio corruptor, né? E os meninos ficam entediados, principalmente nas férias, quando muitos meninos não voltavam para casa e passavam as férias no colégio, ele vai falar que eles ficam inventando coisa para fazer. Eles jogavam bolinha de borracha nos outros, acabava a borracha, eles começavam a usar pedrinha de vidro. Ele vai falar de algumas transações comerciais que eram proibidas, mas você sabe que proibido é mais gostoso, e que uma das principais moedas de troca dentro do Ateneu eram selos. E aí tem uma parte chata que ele vai descrever todos os selos do mundo. São umas partes do livro que a gente fica meio, ai meu Deus, que ele vai descrever os selos que rolavam ali na escola do mundo inteiro. Ele vai falar do telégrafo, dos bilhetinhos. Os alunos desenvolveram tipo uma rede de telégrafos para se comunicar durante as aulas. E aí o inspetor Silvino descobre e destrói toda a rede de fios. Eram barbantes que passavam por baixo das cadeiras, e aí quando descobrem eles vão lá e arrancam todos os fios, mas aí aumentam os bilhetinhos, porque os alunos querem continuar se comunicando durante as aulas. Então ele vai citar algumas dessas coisas. Vai citar também alguns periódicos manuscritos que corriam entre eles. Os alunos escreviam sátiras, tiravam sarro dos professores, de outros colegas, do próprio Aristarco. Romances proibidos também circulavam pelo colégio, como a gente pode imaginar, né? Tudo que é proibido, como eu disse, é mais gostoso. A gente tem em algum momento, na página 164, que para mim dessa edição, que eu já mostrei para vocês, da editora Zahar, os pequenininhos especulando sobre os bebês, como será que é, como será que não é. Então, assim, toda essa coisa da curiosidade infantil e adolescente que é super reprimida no colégio. Eu não sei se a gente já tá nesse ponto ou não, enfim, do que a gente pré-pautou aqui, mas uma das coisas que chama muita atenção no Ateneu é essa coisa da disciplina muito rígida, né? Que me faz aqui me questionar até que ponto isto funciona ou não, que é um pouco do que você já está falando. Porque eu me lembro assim, minha mãe me batia muito, eu apanhei horrores. Acho que muito porque eu nunca correspondi muito a esse papelzinho que tentavam me ensinar da menina comportada, que fala baixo, que ri baixinho, que senta de perna fechada e que não pode chamar atenção, né? Isso, na verdade, meu pai se incomodava muito com isso. Você ri muito alto, você fica dançando no estacionamento do shopping, coisas desse tipo. Dançar no estacionamento do shopping era sempre, porque eu descia do carro e saía dançando. Os outros estão vendo. Isso era uma coisa que meu pai se preocupava muito, minha mãe falava, deixa a menina. Mas minha mãe brigava muito comigo, me bateu muito. Tomei surra de cinta, de chinelo, o que tinha na mão, né? E eu costumo dizer, não adiantou nada. Fica aí essa questão essa disciplina rígida, adianta ou não adianta? Porque assim, claro, eu não me tornei uma pessoa péssima, mas eu não era uma pessoa péssima, né? O que eu digo que não adiantou nada é que o meu gênio difícil, que eu sempre tive, a minha personalidade, não mudou porque eu apanhei, né? Tipo, não é, ai, nossa, eu fazia coisas horríveis fora da lei, e aí eu tive que, minha mãe me pôs no caminho, não é isso? Isso eu nunca fui uma pessoa ruim, mas algumas características minhas que eles talvez tentaram dar uma cortada, não resolveu apanhar, não adiantou nada ficar de castigo, não adiantou nada apanhar, então fica assim, adianta essa disciplina tão rígida, adianta alguma coisa? A gente tem que pensar também num contexto, né, porque, então tinha essa fala dos pais tentando te colocar num padrão, mas eu não sei se para todo lugar que você olhava tinha isso, ou se você não encontrou atividades, pessoas e lugares que te permitiram ver isso de uma outra forma. Né? Se encontrar uma tia, é um professor, é alguém que você olha e fala, eu gosto mais desse caminho. Aqui eu posso viver, aqui eu posso estar viva e pulsar, né? Como eu sou. Então, de repente, numa sociedade em que não tem espaço para isso, talvez essa disciplina rígida, mas ela consiga o quê? Mudar a pessoa? Ela consiga castrar. Né? Ela vai conseguir com que a pessoa olhe para ela mesma e reprima tudo aquilo que é punido socialmente, né?
E, voltando àquilo que a gente falou anteriormente, se não está saindo pelo verso, às vezes aquilo que não é permitido vai sair pelo perverso, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a instituição da igreja, se você tem uma disciplina rígida, sexual, um celibato, Proibições. isso não está bem resolvido com todo mundo e etc. Aí, de repente, você olha vários escândalos de abuso. É tipo uma fumaça, né? Não tem como conter. Ela vai escapar pelo primeiro buraco que der, pela primeira frestinha que tiver. Exatamente. É nossa energia vital. Agora, o que pode acontecer? Talvez a minha energia vital seja deprimida de um tanto, eu tenha que me reprimir de um tanto, que eu realmente vá perdendo essa energia. E posso até adoecer. E posso sim, porque eu não consigo pulsar para ter prazer, eu não consigo ter esse prazer, eu só vou vivendo na angústia, e se eu colocar energia em mim, eu sofro, porque aí eu pulso e eu sou reprimida. Então é melhor que eu tire a minha energia, e que eu respire menos, e me movimente menos, e vá deprimindo. Que triste, né? E eu acho bem triste. Mas muito comum também, né? Muito comum, né? Bom, que aí eu já misturo tudo, né, Jupá? Pensando lá na história do bullying, por exemplo, né, de algumas pessoas acabarem caminhando aí até para um suicídio. Né? O Raul Pompeia, o autor do Ateneu, agora já não sei onde eu enfiei o livro mais, o Raul Pompeia se matou, né? Ele se matou com um tiro, acho que foi um tiro, agora eu não lembro, eu anotei isso em algum lugar, não lembro se foi um tiro, se ele jogou da janela, acho que foi um tiro, aqui, tiro no peito aos 32 anos de idade. E teve uma treta do Raul Pompeia, porque foi para os jornais essa história de que o Ateneu são as experiências dele, viado, não por isso, mas assim, ele chegou a desafiar o Olavo Bilac, que é um outro poeta da época, porque eu vi isso num lugar aí, não sei se é verdade, mas assim, né, que o Olavo Bilac foi descrito como necrófilo na faculdade, não sei o que tal, pegaram ele transando com cadáver. Que babado! Olha a zoeira, daí diz que necrófilo, você, viado, e aí ficou uma coisa meio assim, e aí o Raul Pompeia desafiou o Olavo Bilac para um duelo em praça pública de espadas. Chegaram a estar no duelo, mas o povo do Diz Que Me Disse separou eles ali. Eu vou botar o vídeo para vocês que eu vi o cara falando disso, eu não consegui achar isso em documento nenhum, dessa história do necrófilo, né, mas enfim, o que se tem é que eles chegaram a se desafiar para um duelo e tudo mais. E o Raul Pompeia, de alguma forma, não conseguiu viver com várias coisas que ele tinha ali, e com 32 anos se mata com um tiro no peito, cara. Então é realmente pesado. Exatamente. Porque então você vê, desde a adolescência, eu tenho então os meus impulsos num sentido, mas eu já tenho interiorizado todas as regras, as punições que eu experienciei, né? Então isso acaba sendo interiorizado, faz parte de mim. Então o conflito é muito grande. Ela pode reagir isso, eu já vou misturando também, né, Juca, vamos lá. Ou então ela vai, ao não aceitar isso em si, talvez ela se force a ser outra pessoa, né, por ódio, porque ela vai gerando um ódio a isso que ela é, e ela vai fazer um falso self, né, que seria uma máscara, vamos colocar assim. E a pessoa pode, e não é assim, não é que a pessoa pensa, eu vou fazer um personagem, não. Ela acredita que ela é mesmo. É uma defesa construída assim, organicamente mesmo, né, de fugir dessa angústia. Ela acredita, como você disse. Só que o ódio, aquilo que ela permanece. Para onde vai esse ódio? Para quem se apresentar com aquilo, com aquela ideia, com aquele modo de ser no mundo, seja o que for, que ela está odiando em si. E aí ela vai atacar o outro. Mas essa fumaça vai escapar por algum lugar, né? Eu tô com a fumacinha na cabeça. Chegamos à conclusão que a sexualidade é uma fumaça. Uma fumaça. Que escapa pelos buraquinhos. Buraquinhos aí você completa o que você entendeu.
E daí ele vai falar da zona que eram os dormitórios. Você consegue imaginar essa galera dormindo junta, né? Tinha um que andava zurrando de 4. Tipo, mano, socorro, puta zona que era. E aí ele vai falar um pouco do Rômulo, que eu já tinha te falado, que tem o apelido de Mestre Cook, porque ele era gordinho, né? Então o bullying aí de novo. E ele já tinha sido escolhido para ser o futuro genro do Aristarco. O Aristarco tinha essa filha que se chamava Amália, tinha o apelido de Melica. Ela era super magrela, mas ela fazia princesa. Ela era super, desdenhava todo mundo. Ela se achava maravilhosa. Ela tinha certeza que ela era linda e que todo mundo morria de amores por ela. Todos os alunos morriam de amores por ela. Ela era super nojentinha. E o Aristarco gostava do Rômulo e já tinha escolhido que o Rômulo ia ser o menino que ia casar com a filha dele, né? Por isso o Rômulo tinha alguns privilégios, ele era um dos vigilantes. E aí ele vai contar da história das músicas, ele vai chamar de música de pancadaria. Você não fica pensando que é o pancadão, que é funk, não. Que é aquela coisa de banda marcial. Tinha a banda do colégio, eles faziam desfiles, faziam paradas. E o Rômulo tocava bumbo. E aí ele conta que num dia, sem querer, escapou uma pancada a mais no bumbo. Ele deu mais uma. E aí ninguém sabe muito bem se foi errado, se ele errou ou se foi de propósito. Mas acabou a música, soou mais uma do bumbo. Ninguém sabe se ele errou ou se ele fez de propósito. Mas o Aristarco achou incrível e a partir daquele dia, nossa, Rômulo maravilhoso e tudo mais. A gente vai ter um fight do Sérgio com o Rômulo. Eles vão brigar. Mas, mano, você vai brigar justo com o protegidinho do Aristarco, né? O Sérgio briga em determinado momento com o Rômulo aqui. Ele vai contar também um pouco das bolsas de estudo. Ele vai dizer que tinha no Ateneu aí alguns alunos que estudavam de graça no Ateneu, que ganhavam bolsas. E aí ele vai dizer, havia no Ateneu alunos gratuitos, dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos, como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham obrigação de os fazer brilhar, porque caridade que não brilha é caridade em pura perda. Eu acho interessante isso, né? Esse colégio, que é privado aí, dá bolsa, mas, nossa, a pressão que tem em cima do aluno bolsista, né? Que ele tem que ser muito bom, ele tem todos os deveres, ele não tem nenhum direito, e além de tudo, para mostrar que ele merece a bolsa, ele precisava se esforçar mais que todos os outros. Ele tá citando aí, não era o caso do Sérgio, mas ele cita alguns alunos assim. O Sérgio ganha uma distinção simples, né, nos prêmios que são distribuídos, melhor aluno, papapá, e ele não tá entre os melhores. E aí, no final do ano, o Carlos, Batista Carlos, que é o Bugre, né, que era o índio ali, ele repete de ano, o Barbalho também repete, e aí o pai do Barbalho estava atrasado 1 semestre e meio com as contas, e o filho também não conseguiu tirar boas notas, então não rolou. Ele vai dizer que o Rabelo deixa a escola por problemas de vista, né, aquele menino que a gente falou no começo do Cabresto, e aí vai ter um concurso de desenhos, e o Sérgio desenha uma cabra do Tibete, uma cabra tibetana, e aí quando ele põe na parede, alguém vai lá e estraga o desenho dele, ele fica putaço, arranca o desenho da parede, então o Sérgio constantemente sofrendo bullying. Com essa exposição dos trabalhos dos alunos, muitos alunos faziam retratos do Aristarco. E ele amava todos, ele amava, né, essa coisa da vaidade. Ele levava todos os desenhos para casa, para se gabar de todos os retratos que os alunos faziam dele. Com isso a gente tem aí o fim do capítulo 7. No capítulo 8, então, acabou o ano, o Sérgio passou para o segundo ano, ele vai dizer que a escola é intolerável, que a escola é um cárcere. Me lembra muito a história do The Wall que a gente discutiu com o Júlio. Me lembra muito a questão da escola, prisão, Foucault, que a gente discute com o Heitor. Às vezes a gente continua repetindo ou continua seguindo uma regra dessas que é muito antiga e que já não faz mais sentido em outra sociedade ou outra época. Por exemplo, não sei se eu estou falando besteira, mas às vezes o aluno me pergunta, por que não pode usar boné na sala? Uhum. E de fato, qual é a explicação racional? Porque a falta de... Isso aí vem de uma época, talvez, em que você se descobria para uma dama ou para uma pessoa importante, né? Andar com a cabeça coberta, tipo, não pode entrar na igreja de boné, não pode comer de boné porque é falta de respeito. Mas aí, hoje, essas regras não se aplicam, mas a gente continua seguindo algumas regras. Não sei se faz sentido isso que eu falei. Não faz, porque isso entra naquela questão da padronização, né? Da normatização desses comportamentos. Então, normatizou-se esse padrão de que você não pode... Exato, né? Isso vai sendo reproduzido. Inclusive, pensar na escola é engraçado, né? Tudo mudou na sociedade, tudo. Menos a escola, né?
Minha mãe, que é diretora de escola e tal, ela fala que as aulas começam às 7 da manhã, desde a época que as crianças iam dormir às 8 da noite, né? Então, quer dizer, isso faz muito tempo, né? Hoje, esse padrão já não existe mais, mas a escola, ela se mantém engessada, né? Ela se mantém nessa mesma estrutura, nessa mesma organização. E é interessante a gente pensar como essa normatização, ela, inclusive, sai desses padrões, né, apenas de comportamento. Por exemplo, o Foucault fala muito de loucura, né, de como esse entendimento do que é loucura vai se transformando de acordo com a episteme, né, ou essa verdade, enfim, de uma determinada época, né. Hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, nós temos uma série de doenças, né, que são, ou de comportamentos que são patologizados, né, que são entendidos como doenças, que 20 anos atrás não era. Imagina, 20 anos atrás existia, por exemplo, TDAH, sabe? Tipo, você não existia essa medicalização de tudo na vida, né? Porque tudo Até a própria questão da depressão, como ela é encarada hoje, como um quadro mesmo, e não como frescura ou só tristeza, ou enfim. Exato, né? Então, é exatamente esse... E tudo isso, perceba como tudo isso cai em padrões, né? Na construção de determinadas formas como as pessoas devem agir, como elas podem agir, né? O que é normal, o que é desviante, etc. Isso é muito interessante de notar essas mudanças dentro da sociedade. Mas aí, para o Foucault, efetivamente, essas instituições, elas, como instrumentos de controle e de transmissão desses padrões, dessas normatizações, etc., elas, na verdade, trazem implícita, né, a questão da obediência, certo? De gerar obediência, né? E se a gente for pensar, aí vou focar mais aqui na nossa área, né, no nosso cotidiano, na escola, efetivamente, a escola em si, a estrutura escolar, né, com essa história de sala de aula, né, a figura do professor, etc., etc., ela tem como finalidade ensinar as crianças a serem obedientes, tudo bem? Então, a ideia é, né, as crianças, desde sempre, são normatizadas dentro de uma estrutura hierárquica, dentro de uma estrutura de uniformização, etc., e no Foucault, a gente associa isso à formação de trabalhadores obedientes, posteriormente, né? E essa é uma grande sacada da sociedade liberal, né? Da sociedade burguesa que a gente está, né? Então, você precisa formar de uma forma massificada mão de obra que seja obediente, que seja eficaz, né? Que tenha essa ideologia do trabalho, né? Do merecimento, da recompensa, extremamente enraizada dentro da sua consciência subjetiva, e isso é uma coisa que a escola faz com primazia, né? Se a gente for entender a estrutura escolar em si, né, fazer uma análise fria da estrutura escolar, às vezes nós, como professor, a gente até tenta quebrar um pouco isso, por outros momentos a gente reproduz essas estruturas, né? Mas é interessante você pensar de uma forma fria como esses três elementos eles são fundamentais na escola, né? A hierarquia, a uniformização e a organização do tempo e do espaço. Isso aqui, Ju, o doutor Aristarco, aquele código moralizador, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora esses cachinhos, e aí vem, esperando pelos vermes do Pink Floyd, esperando para eliminar os fracos, esperando para ligar os chuveiros e acender os fornos. Olha a referência ao nazismo. Sim. Esperando pelas bichas e os pretos, e os comunas e os judeus, esperando para seguir os vermes. Você gostaria de ver a Britânia, a Inglaterra, dominar de novo, meu amigo? Tudo que você tem que fazer é seguir os vermes. Eu estou absolutamente arrepiado de ler isso aqui. E depois vou ter que ouvir o disco de novo. Não é? Então, até isso, né? Essa relação, o preconceito, o bullying, né? Pode se chamar assim, Ju? Sim, eu acredito que sim. A gente vai ver o que a Lore, psicóloga, tem a dizer sobre isso em outro momento aqui. Mas certamente, essa coisa dos fracos também, né? Eles são divididos ali na escola, né? Existe uma divisão não oficial entre os que são protegidos e os que protegem, né? A gente vai discutir isso um pouco mais com a psicóloga, mas tem tudo a ver com essa ideia. Até a aproximação do Sérgio com o Menino Forte, né?
Exato. E depois, mais quando ele tá mais velho, que ele protege o outro menino, que é o Egbert. Exatamente. E essa coisa que eu acho muito, muito, muito louca, na sequência do que vai ser o álbum, na sequência do que vem no filme, né, esperando para eliminar os fracos. E aí, de repente, tem uma transformação. O cara que fez o personagem Pink, né, no filme, é um rapaz chamado Bob Geldof. E o Bob Geldof, um histórico aí, clássico na música, né, no rock internacional, ele foi o cara que organizou apenas em 85 o Live Aid, né, um dos festivais mais famosos aí dos anos 80, né, de gente tocando no mundo inteiro, inclusive por conta do Live Aid ter acontecido no dia 13 de julho de 85, e de ter 3 continentes ao mesmo tempo tocando, que nós brasileiros, e só nós brasileiros, eu adoro isso, instituímos o Dia Mundial do Rock no dia 13 de julho. Dia de rock, bebê, Cristiane Torlone e seu meme eterno. Exatamente, é isso aí. E aí você vê a transformação do Pink, né? Quando ele depois de descobrir a traição da esposa, e já um superstar, que ele vai se transformar num superstar, e aí tem uma cena, né, que para mim é uma das mais significativas do filme, né? E é por isso que ao invés de ouvir o disco, eu assisti o filme muitas e muitas vezes. E aí, de repente, você tem o empresário chegando, o pessoal tentando cuidar dele, ele em overdose, e o empresário diz, não, vai pro show. É aquela coisa eu preciso desse lucro, preciso desse dinheiro, então você vai fazer o show de qualquer forma. Eu te dou uma injeção. Antes disso, é agora? Oi? Aqui, a Comfortably Numb, que é uma das mais famosas. Mas exatamente essa. Né? É essa. É quando ele toma esse remédio para poder... Né? Tem até uma situação... Isso. Tem uma situação na música, você vai lembrar, Ju? There will be no more... E no filme é quando ele grita, quando ele recebe a injeção. Tá. Então, não tem nada por acaso no filme, né? E aí ele vai pro show. Oi? E nem na música, né? E nem na música, é muito louco, né? E aí você vê aí, ó, um outro pedacinho que eu coloquei para vocês, escondido atrás de sua parede, a crise de Pink, que se tornou um famoso rockstar, aumenta e culmina em uma performance alucinante no palco. Nela, ele acredita ser um ditador fascista. Envolvido por culpa, ele se coloca em julgamento, onde seu juiz interior ordena-lhe que mande abaixo o seu próprio muro e se abra para o mundo exterior. E aí vem a música, o julgamento, né? Desde que, meu amigo, você revelou o seu medo mais profundo, eu o condeno a ser exposto aos seus semelhantes. Derrubem o muro. Autoexplicativo, né? Muito autoexplicativo e muito atual também. Assusta isso, né? Assusta. Você, assusta. Como historiador, Ju, essa coisa nossa de... Esses dias estava aqui gravando um vídeo sobre o Seminário dos Ratos, que é um conto da Lígia Fagundes Telles de 77, e que você lê e fala, meu Deus, é hoje? E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa e se fala, meu Deus, é hoje, eu acho que o historiador tem isso já mais trabalhado, né, do que nós, réis mortais não historiadores, de como a história se repete e que a gente se surpreende, fala, meu Deus, como isso é atual, meu Deus, como isso é atual. Por que nada muda, né? Por que as coisas continuam... Não que nada mude, mas por que na essência muita coisa ainda permanece, né? É assustador, na realidade, né? Vocês se assustam, então, tanto quanto a gente? Olha, na realidade, eu acho que os historiadores de verdade se assustam ainda mais do que os réis mortais. Tá. Entendeu? Eu acho que o Diego se assusta mais do que eu, mais do que você. Tem mais conhecimento de causa. Exatamente. Então é tudo muito louco. E aí você pega, por exemplo, né, essa cena do julgamento, o juiz quer mais é que ele se ferre, a mãe diz que vai levá-lo para casa, que agora ela percebeu que ele estava abandonado, e o professor fala, puta, se vocês me dessem 5 minutos com ele, eu mostrava como é que se resolve esse problema. Essa coisinha de depressão, essa coisinha de ficar sentimental, só que me faltava, vocês não acreditaram nos meus métodos, né? Essa coisa do, aspas, essa coisa do militarismo educacional, né? De você enfiar uma opressão mesmo, né, Ju? Não é uma estrutura educacional, é um sistema de oprimir. Ele conta de alguns passeios que eles faziam aqui na escola, os alunos iam uniformizados, eram passeios que eram muito cansativos, às vezes subia a montanha, descia a montanha, os alunos voltavam mortos, cansados,
E ele conta de um passeio que eles fizeram no Jardim Botânico, dizendo que os alunos sentimentais iam passear 2 a 2, íntimos, seguiam para longe, braços pela cintura, balbuciando diálogos lentos. São aí, como eu disse, as sugestões de relações homoafetivas que a gente tem entre esses meninos, né? Neste dia, no Jardim Botânico, teve uma grande festa, armaram uma mesa cheia de comida, uma zona. Eu adoro essa parte que ele diz. Alguns rapazes declamavam saúdes, erguendo em vez da taça uma perna de porco. À extremidade das últimas mesas, um pequeno apanhara um trombone e aplicava-se muito sério a encher o tubo de carne assada. Pensa a zona desses meninos comendo. E aí o professor Venâncio vai recitar poesias na mesa, mas daí começa a chover. Um puta de um temporal. E ele abre o guarda-chuva e continua. Ele tava fazendo uma poesia. O professor Venâncio, quando chegou nesse passeio, estava determinado que ele ia recitar poesias no fim do almoço, né? E ele tava um dia lindo, então ele bolou na hora ali poesias sobre o céu azul. E quando chegou a hora dele recitar, começou a chover. Mas daí ele abre o guarda-chuva e continua recitando a poesia sobre o céu azul, que já não faz mais nenhum sentido, porque tava caindo maior tempestade ali, né? E aí eles chegam e eles vão pros dormitórios, mas eles estão meio bêbados, porque eles tomaram um pouco de vinho ali. Você fala, na época as coisas eram diferentes. É uma puta zona nos dormitórios, aí fala, então... Ai, meu Deus. Então tá rolando zona aí, vocês vão tudo estudar. Mandam todo mundo pra sala de estudos. E daí, na hora do jantar, o Aristarco entra dizendo que ele encontrou uma carta que marcava um encontro no jardim, assinado por um nome de mulher. Escândalo. Quem que tava marcando encontro no Jardim Botânico, no passeio, fora da escola, e queria descobrir quem eram os envolvidos, né? Bom, ainda nesse capítulo a gente descobre que o Bento Alves continua apaixonado, que é o bibliotecário mais velho, continua apaixonado, mandando presentes, ele vai conhecer a família do Sérgio, e aí do nada, sem muita explicação, o Bento ataca o Sérgio, eles brigam, rola um fight, o Aristarco vê a briga com o Sérgio, levanta o Sérgio no ar, assim, na porrada, e aí ele segura os bigodes do diretor, e ele fala, nossa, ferrou, né? Agora ele vai me castigar. Mas assim, o Bento foi expulso. A gente descobre que o Aristarco não podia expulsar o Sérgio também, porque afinal de contas ele vai ficar sem 2 alunos pagantes de mensalidade, então ele mereceu um castigo ali. Mano, ele pegou os bigodes do Aristarco, né? Mas o Aristarco não fez nada com ele, porque já tinha expulsado um. Putz, vou ficar sem 2 mensalidades aqui, então não aconteceu nada com ele. Mas aí no dia seguinte, esse é o fim do capítulo 8, a hora da justiça do café da manhã, né? Ele chama um menino que chamava Cândido, que tinha assinado a carta marcando encontro com outro menino, tinha assinado Cândida, e chama todos os alunos que estavam envolvidos, os cúmplices dessa história, manda eles ajoelharem no meio de todos, eram uns 10 alunos mais ou menos ali envolvidos, e o Franco fica muito feliz, porque nesse momento ele não estava, pela primeira vez, aconteceu alguma coisa, que vão castigar pessoas, e o Franco não estava sendo castigado, e aí ele começa a tripudiar, e aí vai rolar uma treta, né? Ainda no fim desse capítulo a gente tem a tal da revolução da goiabada. Os alunos começam a ficar de bode, porque a goiabada que serviam na escola, na verdade, era feita de banana e não de goiaba. E eles vão fazer um motim. E aí o Aristarco, ele não pode punir todo mundo, expulsar todo mundo, porque ele precisa do dinheiro dessas mensalidades. Então ele vai, se desculpa com os alunos, ele mostra as caixas, fala, gente, desculpa, eu não tinha como saber, mas ó, tá escrito aqui na caixa que era de goiaba. Se é de banana, foi o fornecedor, eu peço perdão. Então assim... um motim dos alunos, que era pra ele, teoricamente, brigar com todo mundo, ele acaba deixando passar, porque ele vai expulsar todo mundo. Ele precisa do dinheiro. Essa coisa é uma escola, mas é uma empresa, ele vive disso. Tem uma coisa que chama muita atenção também no Ateneu, que é óbvia até, que é um internato e só de meninos, né? Quando você fala do direito à educação, e a gente sabe que o direito à educação das mulheres aí, os direitos, na verdade, das mulheres sempre vêm depois, né? Ao voto, à própria educação... e que a gente tinha muito essa coisa de separação, né? Homens de um lado, mulheres do outro, escolas para meninas, geralmente escolas de colégios de freiras, e a educação dos meninos, e isso não é só que você pega lá o Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente já está falando do século XX, é um colégio, como eu imagino que ainda existam, né? Nos quais a disciplina é muito rígida e tudo mais. Qual que é uma vantagem que a gente tem de ter escolas mistas hoje, no seu ponto de vista? Essa, como você bem disse, né, isso faz parte do próprio avanço do direito, né, das mulheres ao longo do século XX, né? Então, no Brasil mesmo, né, se você passar na frente de algumas escolas muito antigas, você vai perceber que elas têm a porta central, que é a porta, né, por onde entravam os professores, não é, os prestadores de serviço, os pais dos alunos, e 2 portas laterais, né,
diametralmente opostas, né? E uma porta para as meninas, uma porta para os meninos. E isso já era considerado assim uma coisa de vanguarda, porque era uma instituição que iria atender tanto meninos quanto meninas de maneira separada lá dentro, né? De maneira totalmente autônoma lá dentro, mas era uma instituição para cidades menores, onde não tinha condição de ter uma escola para meninos, uma escola para meninas, então elas faziam essas escolas mistas, né? E curioso que isso perdurou muito tempo na educação brasileira, isso vai acabar nos anos 60, e na verdade, um pouco bizarro se a gente pensar com os olhos de hoje, né? Mas, para a época, a ideia é que a formação das mulheres e a formação dos meninos deveria ser diferente, né? Porque o mercado, né, de trabalho ele era uma coisa muito mais restrita à figura masculina do que à figura feminina. Isso vai ganhar mais volume depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Com o avanço, né, da mulher dentro do mercado de trabalho e uma diminuição das atividades, vamos dizer assim, ditas domésticas, né, para as mulheres, né? Hoje em dia, né, na verdade, depois da Segunda Guerra, as escolas vêm percebendo que a formação ela tem que ser para o mercado, né? Isso é uma questão também bastante discutida dentro da educação, né? De qual educação que a gente tem que prover, né, para esses cidadãos, né, já que é um direito dele. Então, qual direito? Né? É um direito ao voto? Né? É um direito a ter uma consciência política? É o direito a ele ter acesso, né, ao mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Né? Então, essa é uma outra discussão que se desdobra, além da discussão de gênero, né? Só que a entrada das mulheres dentro da escola foi por essa via, né, de formação de mercado ainda. Né? Então, estamos formando pessoas para atuar no mercado, as mulheres atuam no mercado, então também teremos que formar, né, as mulheres do mesmo jeito que formamos os meninos. Né? O que a escola ganha, óbvio, né, eu acho que é uma bandeira de luta pela igualdade, que se a gente hoje consegue falar dela um pouco mais homogeneamente, na educação, ela ainda não foi atingida no mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem algumas bandeiras que os educadores ao redor do mundo, né, têm levantado. Uma delas é exatamente essa, né, de que direito à educação é um direito, né, então as pessoas deveriam ter acesso a esse direito. E o segundo é uma luta por igualdade, né, igualdade de gênero, igualdade, né, étnica, igualdade de condições dentro da escola. E aí, óbvio, né, faz parte desse papel dos educadores lutarem contra outros estereótipos que ainda estão presentes na educação contemporânea, apesar, né, das mulheres serem hoje permitidas a sentarem dentro da mesma sala de aula, a gente sabe que existem alguns direcionamentos, alguns preconceitos, né, como as meninas não devem ser engenheiras, elas têm mais aptidões para a arte, né, tem algumas pessoas que ainda carregam esses preconceitos de gênero e aplicam esses preconceitos, às vezes mesmo de maneira inconsciente, né, ou a sociedade reproduz esses conceitos e os alunos às vezes trazem eles de casa, né, se não são os próprios professores que desdobram ele dentro da sala, eles ainda carregam isso de sala. Então, quantas alunas, né, a gente não tem, né, no nosso colégio e na nossa atuação de educador que falar, poxa, eu queria tanto, né, ser engenheira aeronáutica, mas meu pai quer que eu seja enfermeira, né, ou meu pai quer que eu seja pedagoga, né, ou meu pai quer que eu seja professora, né, que são ocupações por onde a mulher entrou dentro do mercado de trabalho, né, na segunda metade do século XIX, e, curiosamente, né, profissões ainda muito ligadas a uma ideia de cuidado, né, de zelo, né, então são profissões exatamente que refletem um pouco dessa visão da mulher ligada à esfera doméstica, né? Então o mercado de trabalho vai se abrir, né, exatamente por aí, né? Então o cuidado no hospital, as enfermeiras, mas os médicos, os doutores, né, eram majoritariamente homens, né?
as professoras, né, especialmente as professoras do ensino básico, né, ainda, né, ao redor do mundo, ainda são a maior parte da força de trabalho, né, uma força de trabalho majoritariamente feminina no mundo inteiro, mas curiosamente os professores universitários, né, teoricamente aqueles que têm mais prestígio, né, dentro da carreira, aí são, né, majoritariamente masculinos, né, então a escola ela ganhou essa bandeira, eu acho, para lutar, que é uma bandeira de lutar pela igualdade de gênero, que a gente tem que levar ela para a trincheira da educação diariamente, né, então faz parte do nosso papel desconstruir, né, esses preconceitos e essas visões, né, do patriarcado tão sólidas, né, de que mulheres não podem ser engenheiras ou médicas ou, né, professoras ou o que elas quiserem ser, né, e acho que a gente ainda tem que lutar um pouco com isso diariamente. Fico pensando, né, meninas, aí imagina vocês, que quando tinha aquela coisa de economia doméstica ou bordado, e os meninos marcenaria, né, mesmo quando você tinha, como você disse, essa escola mista, os conhecimentos eram separados, e a ideia hoje é que todo mundo aprenda a mesma coisa, que todo mundo tem que estar preparado do mesmo jeito. Né? Bom, seguindo aqui com o nosso resumo, por causa daquela briga que o Sérgio teve com o Bento, né, porque assim, o Bento atacou o Sérgio do nada, e a gente pode imaginar que foi alguma coisa, sei lá, tipo, dele não ser correspondido, ele não aguentou ali, eles brigaram, o Bento foi expulso e o Sérgio pegou uma penitência de castigo, castigo de lição, a lição como castigo, né, e 3 dias de reclusão numa sala, tipo, ficou preso. Nesse período ele vai fazer um novo amigo, que é o Egbert, que é um menino mais novo. Então a gente vê nesse momento que o Sérgio vai ser como... Ele sai da postura de protegido, porque ele já foi com outros meninos, e ele se torna o protetor. Eles vivem juntos. O Sérgio espera o Egbert dormir e ele fica vendo ele dormir. Ele acorda mais cedo para ver ele acordando. Eles vivem juntos e o que eles mais queriam, o Sérgio queria uma aventura em que ele pudesse salvar, que ele pudesse ser o protetor. Tipo, ele queria que acontecesse alguma coisa com o Egbert para ele poder salvá-lo e ser o seu protetor. Eles liam juntos, eles se aproximam muito. Eles vão, e aí ele vai falar um pouco. Eles estudavam inglês, francês, português, latim, ele passa um pouco aqui por essas disciplinas, né? O Sérgio, então, já está com 13 anos, e eles vão, ele e o Egbert, o Sérgio e o Egbert são convidados para jantar na casa do Aristarco, que era uma honra, era um prêmio por uma boa nota, que finalmente o Sérgio conseguiu, e lá ele tinha muita curiosidade para ver como que a filha comia, a Melica, a filha do Aristarco, como que ela comia, né? Ele tinha essa curiosidade que é engraçada. No jantar, a dona Emma está presente, que é a mulher, né? Ela reconhece o Sérgio de 2 anos, quando ele veio, a história dos cachinhos e tal, e ele acha ela linda, ele fica encantado, essa figura materna que não temos nesse colégio, né? Ele fica extremamente encantado por ela e vai esfriando um pouco a amizade dele com o Egbert. É como se essa figura da dona Emma, esse papel da mulher, de repente tirasse o interesse dele pelos meninos e ele fica meio que apaixonado, maravilhado com a figura da Emma. E aí a amizade dele com o Egbert vai esfriando um pouco. No capítulo 10, ele vai fazer uma prova fora da escola, na Secretaria de Instrução Pública, e aí que ele tem aquele desespero dos alunos antes da prova, febre, insônia, dá uns brancos, falta de apetite, esse desespero que a gente tem ainda hoje quando fala de avaliação, né? É como se fosse uma prova de vestibular, e é aqui que a gente tem aquela coisa que eu discuti um pouco com o Heitor, do uniforme dos alunos, como os alunos olham os alunos do Ateneu e se sentem impressionados com isso. Né, são 3 elementos fundamentais para a gente entender a estrutura escolar. Né? Por quê? A escola é a hierarquia, ponto. Né? E isso vem, inclusive, da família. Você aprende que você tem que obedecer e respeitar a autoridade do professor. O maior medo dos alunos é ser mandado para a diretoria, sacou? Porque aí põe-se um grau acima, né, de hierarquia ali nessa relação. Você aprende a hierarquia, inclusive, dentro das próprias séries, né? Sei lá, pensando num colégio, o 3º ano está no topo da... Exato, né? Porque nós somos velhos, né? Vocês são... É engraçado até na faculdade, né? 1º ano, 2º ano, 3º ano, bicho, veterano, tal, mas você sempre tem a reprodução de uma estrutura hierárquica, de uma estrutura de, principalmente, obediência, né? A hierarquia, ela pressupõe fundamentalmente obediência daqueles que estão mais abaixo em relação aos que estão acima. Então, a uniformização é exatamente isso. A uniformização, ela tira a identidade, né? É muito louco isso, né? Você tornar uniforme é tornar igual, né? E assim... Sempre
odiei usar uniforme na escola. Eu sempre odiava que quando eu estava no Rio Branco, tinha que encapar os livros. E aí todo mundo encapava o livro com o mesmo plástico, e eu sempre gostei de capa do livro, né? Eu fico pensando hoje, eu sei que você já trabalhou em escola assim, escola em que o professor tem que usar uniforme, eu quero morrer. Você falou, você apaga toda a minha singularidade, você apaga a minha personalidade, eu me torno mais um nessa massa de uniformes, né, de todos iguais. Exato. Além de você gerar todo um mercado novo, né, de consumo de uniformes, sacou? De produção e consumo de uniformes, né? Mas a ideia é que gera exatamente uma padronização. Vamos tentar ver de uma forma positiva, né? Essa uniformização dentre os alunos, por exemplo, ela pode diminuir as distâncias sociais. Sacou? Por exemplo, roupa de marca, entendeu? Então, assim, famílias com mais grana, que os moleques eles vão na escola, no cursinho, enfim, com roupas de marcas mais caras, etc. E alunos ali, às vezes, na mesma sala, que não tem tantas condições, etc, etc. O uniforme apaga essa diferenciação. Eu pensei em duas coisas aí. Eu lembro que os meus primos estudavam no SESI, quando a gente era criança, e lá até o sapato era padronizado. Tinha que ser, na época, sei lá, o Conga. Era um... Porque quando você coloca o uniforme, essa coisa aí que você falou, do aluno, o aluno riquinho vai com tênis de R$2.000, entendeu? Ele tá de uniforme, mas o tênis dele é diferente. Então, eu lembro que tinha essa coisa do tênis dos meus primos, e eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma entrevista numa escola fina, aqui da região, faz muitos anos isso, e eu estava esperando para ser atendida, e o menino apareceu falando, roubaram a minha lapiseira, é uma lapiseira Pentel que custa R$500. Então, a maneira de tentar escapar dessa padronização, né, nesse sentido das classes sociais, vou me mostrar como rico mesmo, vai passar pelo sapato, vai passar pela caneta, vai passar pelo celular, enfim, né? Mas existe essa questão. Eu lembrei de uma outra coisa, desculpa, vou falar. Eu fiquei pensando, porque tem um momento aqui que os alunos do Ateneu vão fazer um exame fora, né? É um exame que se faz, eu não lembro agora em qual instituição, mas eles vão fora e lá tem alunos de outras escolas. E aí eles dizem, o Ateneu era um colégio muito conhecido, os alunos de outros colégios olhavam os alunos do Ateneu com a roupa do Ateneu e se sentiam intimidados. Eu fiquei pensando, sabe, em que portas de vestibular? Exato, né? Que dá essa coisa de o uniforme também dá essa coisa de unidade, né? Nós aqui somos de uma mesma família, nós somos melhores do que vocês. E aí você tem aquele cara que vê aquele cursinho grande e se sente menos. Então tem a padronização, mas tem também essa coisa, acho que um senso de pertencimento quando você está entre outros, né? Não sei, foram duas coisas que eu pensei aqui enquanto você estava falando. Exato, né? E é engraçado esse lance de porta de vestibular, como isso é construído pelas próprias instituições, né? Que é tipo, né? A minha vaga, sabe? Eu tô tranquilo porque eu fiz X ou Y, enfim. Como isso é construído institucionalmente, né? E cria-se a ideia de que por estar ali, simplesmente, a pessoa ela tá mais preparada, né? Enfim, a gente sabe muito bem que não funciona exatamente. Não necessariamente. Então, e é muito louco isso que você falou, que as pessoas elas saem dessa padronização, né, do tênis, da marca da lapiseira, da mochila, etc., para cair em outra padronização. Porque é algo que não me iguale, mas que me ponha numa condição de superioridade, mas porque as pessoas reconhecem nessas marcas e nessas práticas algum tipo de superioridade, seja econômica, seja ideia de sucesso, enfim, né? Então, é engraçado como a gente vai pulando de caixinha em caixinha, né? De padronização em padronização dentro dessa estrutura extremamente normatizada e fechada, efetivamente, que a gente vive, né? Bom, eu imagino que essa uniformização que você está falando, obviamente, a gente está falando aqui da roupa, mas o que é mais preocupante é que não é só da roupa, é uma uniformização de pensamento, de maneiras de ser, aquela coisa que você falou, os costumes que a escola ensina, né? Ela é geral. Mundo, né? Exatamente. Então, voltando nessa questão da escola, essa ideia da uniformização, ela é extremamente importante, né? Porque você tem que criar uma identidade como parte daquele grupo, como parte orgânica daquele grupo, né? Assim como
trabalhadores saindo da escola, né? Assim como categorias profissionais, né? Enfim, como você vai construindo a sua identidade muito mais a partir de um grupo, né? Muito mais coletivamente do que individual, certo? E até você fala assim, mas a forma como eu me visto, né, etc., é minha expressão individual. Não é, né? Você está sempre se inserindo em algum grupo a partir de alguma identidade visual, por exemplo, né? Eu, por exemplo, até brinco que, assim, eu não uso camiseta com estampa, né? Eu odeio roupa com estampa. A única roupa com estampa que eu uso é a camisa do São Paulo. Mas... E causa, hein? E causa. Quando apareço nas aulas com a camisa do São Paulo, causa dislikes nos vídeos. É impressionante. Mas é engraçado porque isso me dá uma identidade também, que tipo, ela não é minha, mas ela transmite uma ideia, né? A partir de pertencimento a um grupo, a uma ideia, uma postura de vida, enfim. Então, essa uniformização é importante, né? Tornar o uniforme igual, retirar a identidade, se adequar a um padrão, né? E aí a gente pode, extrapolando a escola, vamos pensar em padrão, né? Padrão de família, padrão de comportamento com relação, sei lá, como pai, como mãe, como filhos, como professores, etc., né? Você vai criando caixinhas de comportamentos, né? O Weber vai falar bastante sobre isso também, quando ele fala de ação social e tal. Então, isso vai sendo internalizado nas pessoas dentro da escola, né? E depois que você sai da escola, isso continua existindo. Você vai para a faculdade, por exemplo, você vai usar roupa da faculdade, né? Você vai usar, até hoje, eu tenho um moletom da UFSCar, sacou? Que eu uso com o maior orgulho, porque aquilo me dá a identidade dentro de um grupo de pessoas que estudaram naquela universidade, certo? Então, isso vai sendo enraizado de uma forma tão importante no nosso subconsciente que a gente nem percebe como que essa uniformização acontece, né? Vamos extrapolar? Uniformização de objetivos na vida, sacou? Tipo, de que padrão de sucesso ou fracasso, né, dentro da sociedade. Tudo isso é uma forma de uniformização, né? De Com X anos você tem que ter feito isso, tem que casar com tanto, tem que ter um filhinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Exato, né? E aí você tem que ter o carro X, você tem que morar no bairro Y, sabe? Enfim. Então isso vai gerando uma padronização, né? Essa questão da obediência para que as pessoas elas se insiram dentro de uma determinada ideologia. E aí a gente pensa em meritocracia, trabalho, acúmulo, enfim, né? Todas essas vertentes que são próprias do sistema que a gente vive, né? Esse exame, então, que é realizado fora do Ateneu, um dos meninos pede cola pro Sérgio, é muito engraçado, porque ele fala: valha-me que estou perdido, não atino com a ordem direta. Era algum exercício de gramática que ele tinha que desinverter, colocar a ordem direta, né? Um hipérbato, aí desenrolar o hipérbato, como a gente faz, essa figura de linguagem que inverte a ordem direta, sujeito, verbo, objeto. Eu acho bonitinha essa passagem. E aí, ele conta que no dia que ele voltou do jantar da casa do Aristarco, com a dona Ema, que ele ficou maravilhado, ele sonhou com a dona Ema. Ele gosta de suprimir o dono, ele gosta de chamá-la só de Ema, numa intimidade. E aí ele sonha que ele beija os pés dela. Sérgio podólatra, né? Um sonho bem sensual, com os pés, que ele beija os pés de dona Ema e tudo mais. Chegamos ao fim de mais um vídeo sobre o Ateneu. Não acabou. A gente volta ainda para a quarta e última parte de discussão. Tá acabando, mas tem muita coisa. Por isso que a gente fala pra Carmonte, tem muita coisa para discutir aqui, tá bom? Então a gente volta, eu espero vocês na parte 4. Obrigada por enquanto, mas vai lá ver a 4, hein?